Oi pessoal, eu sou o professor Marcos Gonçalves e nós vamos aqui para a nossa aula 08, que é aula de matemática para o Enem. É a aula onde a gente vai exatamente fazer uma base, um basicão, que é para preparar o aluno para resolver as questões do Enem. A aula de hoje nós vamos falar sobre a extração da raiz quadrada. Lá na aula 06 eu mostrei um caso especial, o caso onde o número termina em 25. Quando o número termina em 25 é muito fácil calcular a raiz quadrada. Se você não viu, volte lá na aula 06 e verifique o que foi feito. Em geral, quando aparece a raiz quadrada, por exemplo, se você tem que calcular a raiz quadrada de 196, o método usado é pegar o 196 e decompor em fatores primos, ou seja, fatorar. Aí você vai começar, é por 2? É. Então 196 por 2. Aí começam as dificuldades que o aluno tem em fazer conta. 196 por 2, aí ele vai do lado fazer a conta, porque ele tem dificuldade em calcular isso mentalmente e dizer que isso aqui vai dar 98. Ele não tem essa facilidade. Então isso demora muito. Além do mais, o número que eu peguei aqui, 196, é um número pequeno. Agora imagine se ele está resolvendo um problema e lá no final deu raiz quadrada de 2304. Aí então a matemática vai virar um suplício, porque até ele fatorar o 2304 para encontrar a raiz quadrada, a prova já terminou faz tempo. Então o que nós vamos ver aqui é um processo, um método que calcule essas raízes quadradas de modo mais rápido possível. E esse método eu chamo de método do mais perto. Por quê? Porque sempre que a gente for resolver calcular uma raiz quadrada, nós vamos ter de início duas opções, dois números. Um é menor e outro é maior. Então o que nós vamos fazer no final é saber se a raiz quadrada que nós estamos calculando, ela está mais perto do menor ou está mais perto do maior. É isso que nós vamos fazer. Então vamos começar com o cálculo da raiz de 196. Alguns de vocês já sabem de cabeça que a raiz de 196 dá 14, porque 14 vezes 14 dá de volta 196. Mas vamos imaginar que você não saiba. Você quer extrair a raiz usando o método do mais perto. Como é que é feito esse método? Como é que a gente vai proceder? A gente procede da seguinte maneira. Se você quer calcular a raiz de um número, a primeira coisa que você vai fazer é riscar, eliminar o penúltimo elemento. O penúltimo elemento, o penúltimo número aqui é o 9. Você riscou o 9. Ao riscar o 9, fica um número do lado direito e um número do lado esquerdo. O número do lado esquerdo eu vou colocar aqui em círculo. É nele que nós vamos começar. Começar fazendo a seguinte pergunta. Este número do lado esquerdo é 1. O 1 tem raiz? Se ele tiver, você tira a raiz e coloca aqui. Se ele não tiver raiz, você vai baixando o número até encontrar o primeiro número que tem a raiz. Aí você tira a raiz e coloca o resultado. No caso aqui, o 1, ele tem raiz. A raiz de 1 é 1. Aí você coloca bem aqui. Este número 1, ele vai gerar duas opções. Essas duas opções dependem exatamente desse primeiro número que ficou aqui na direita, do 6. A pergunta que você vai fazer para o 6 é a mesma. Se ele tem raiz. O 6 tem raiz? Não. Então você baixa. Ah, Marcos, e se ele tivesse? Se ele não fosse 6, por exemplo. Se ele fosse... Vamos supor 4. Aí 4 tem raiz? Tem. Aí você tiraria a raiz 4. Raiz de 4 é 2. E colocaria aqui no lugar do 6 o 2. Correto? Agora falta colocar esse outro elemento bem aqui. O outro número bem aqui. Se aqui foi 6, este aqui vai ser sempre o que falta no que você escreveu para completar o 10. Você escreveu o 6. O que falta no 6 para completar o 10? Ah, Marcos, faltam 4. Então os dois números, as duas opções que tem são 16 e 4. Marcos, espera um momentinho só.
Quer dizer que sempre aqui eu vou perguntar o que é que falta para completar o 10? É verdade. Se aqui fosse 2, para completar o 10 falta quanto? 8. Aí você escreveria o 8 aqui. É verdade. Voltando para o nosso problema. Então as duas opções que nós obtivemos foi esta. Olha, 1 com 6 forma 16. 1 com 4 forma 14. Ou seja, a raiz de 196 ou vai ser 16 ou vai ser 14. Observa que esses dois números, um é maior, outro é menor. Eu vou escrever embaixo. O 16 é o maior e o 14 é o menor. Agora eu vou procurar saber quem é que serve. Para saber quem é que serve, eu vou me basear nesse aqui, ó, que eu coloquei aqui, ó. Então este 1 aqui, eu vou multiplicar pelo número seguinte. Qual é o número seguinte a 1? Ah, Marcos, é 2. Então vou multiplicar por 2. Coloco o 2 bem aqui, ó. E agora eu vou comparar sempre o de dentro da raiz com este daqui. Não esqueça, olha. Né? A ordem é muito importante. É o de dentro da raiz com esse que está fora. O de dentro é 1, o que está fora é 2. A pergunta é, esse de dentro, que é 1, é maior ou menor que 2? Ah, Marcos, é menor. Como ele é menor, significa que a raiz que eu estou procurando é o menor número que eu escrevi, a menor opção. A menor opção que eu escrevi foi 14. Isso quer dizer que a raiz de 196 é 14. Deu para entender? Observe bem, veja se você tem alguma dúvida. A raiz de 196 sendo 14, significa que se eu multiplicar 14 vezes 14, tem que dar de volta a 196. É sempre bom fazer essa comprovação. Vamos comprovar? Vamos. Então vamos multiplicar 14 vezes 14. Só que nós vamos multiplicar utilizando o método do ISH. Ei, Marcos, o que é isso, o método do ISH? Eu dei nas aulas anteriores, eu ensinei a multiplicar número de 2 algarismos usando o método do ISH, que facilita muito. Se você pulou essa aula, volte lá e verifique quanto ela vai facilitar. Por enquanto, acompanhe aqui. A gente pega aqui a primeira coluna, olha. Primeira coluna é formada por 4 e 4. E multiplica 4 vezes 4, 16. E escreve tudo. Esta é a grande vantagem. Não tem aquela história de vai 1, vão 2, não tem não. Você escreve tudo. Agora faça a mesma coisa na coluna da esquerda. Coluna da esquerda tem 1 e 1. Quando você multiplicar 1 vezes 1, vai dar 1. Mas nunca escreva nada com um dígito só. Escreva sempre com 2 dígitos. Então, voltando para cá, 1 vezes 1 dá 1. Aí você não vai escrever 1, vai escrever 0, 1. Olha. Sempre com 2 dígitos. Agora, este valor que nós obtivemos, nós vamos somar. Então, como não vai ter nada debaixo da primeira casa, que é o 6, vamos colocar o sinal de mais, que é para não ter engano, a gente escrever alguma coisa lá embaixo. Agora você vai multiplicar diagonais. Começamos por essa, por exemplo. 1 vezes 4 dá 4. Então, este produto você vai somar com o produto da outra diagonal, que também é 1 vezes 4, 4. Ao somar 4 mais 4, deu 8. Agora você coloca aqui embaixo, arruma aqui, sempre com 2 dígitos, vai dar 0,8, olha. Aí você soma, fica 6, 1 mais 8 dá 9, 1 mais 0 dá 1. Então 14 vezes 14 realmente dá 196. Note como é fácil e prático. Isso é porque eu fui mostrando para você. Se eu fosse fazer diretamente, já teria terminado há muito tempo. Então realmente a raiz de 196 é 14, porque 14 vezes 14 dá 196. Chegou bem aqui, você faz uma pausa no vídeo, volta quantas vezes forem necessárias até você aprender todas as passagens. Eu vou fazer mais um exemplo que é para você fixar melhor. Pronto, estamos de volta. Agora vamos calcular a raiz de 2304, que é o número grande. Mas é feito da mesma maneira. Primeiro você vai olhar o número e vai eliminar sempre o penúltimo elemento. No caso, o penúltimo é 0. Aí você ficou com um elemento na direita, que é o 4, e com 2 elementos aqui na esquerda, que formaram o 23. É nele que você vai começar, olha. Nele que você vai começar procurando.
O 23 tem raiz? Não, não tem raiz. Aí você vai descendo até encontrar o primeiro número que tem a raiz. 22 não tem, 21 não tem, vai descendo. O primeiro número que você vai encontrar que tem raiz é o 16. Aí você tira a raiz. Raiz de 16 é 4. Escreve bem aqui. Este 4 que você escreveu bem aqui vai gerar duas opções. Você abre aqui o leque para colocar as duas opções. Essas duas opções vêm do primeiro elemento que está aqui sozinho. Ele sempre vai ficar sozinho. É o 4. Você vai perguntar para ele a mesma coisa que perguntou para o 23. 4 tem raiz? No caso, o 4 tem raiz. Quando ele tiver raiz, você tira a raiz e escreve. Quando ele não tiver raiz, você só faz repetir. Então aqui o 4 tem raiz. Raiz de 4 é 2. E agora vai colocar o outro elemento aqui. O outro elemento é o que falta no que você colocou, que é o 2, para chegar em 10. Quanto falta no 2 para chegar em 10? Falta 8, Marco. Então você coloca o 8 bem aqui. Note que você formou duas opções. O 4 com 2 forma 42 e o 4 com 8 forma 48. Isso quer dizer que a raiz de 2304 ou é 42 ou é 48. E agora você classifica quem é maior, quem é o menor. 42 no caso é o menor, 48 no caso é o maior número. Agora vamos saber quem é que serve, se é o menor ou se é o maior. Por isso que eu volto a dizer, por isso que o nome é método do mais perto. A resposta vai ser aquele que vai ficar mais perto do menor ou mais perto do maior. O número que sobrou aqui é 4. Você pega o 4 e multiplica pelo número seguinte ao 4. O número seguinte ao 4 é o 5. Ao multiplicar 4 vezes 5, a resposta deu 20. Este 20 aqui é que você vai comparar com o número que está lá dentro da raiz, olha, circulado, lá que está dentro da roda, que é o 23. E essa comparação é sempre feita de cima para baixo, nunca de baixo para cima, tá? É sempre de cima para baixo, de dentro da raiz para fora. Então aqui eu tenho 23 dentro e aqui embaixo eu tenho 20. 23 que está lá dentro, está lá em cima, com 20 que está aqui embaixo. É esta comparação que eu vou fazer. 23 é maior ou menor do que 20? Ah, Marco, 23 é maior. Se 23 é maior do que 20, serve para mim o número, a opção que eu tenho que é maior. E a opção que eu tenho que é maior é justamente 48. Logo a raiz de 2304 é 48. Nós vamos comprovar aqui esse resultado na calculadora. Olha, você tem 2304. Raiz quadrada dá exatamente 48. Acontece que na hora da prova você não tem calculadora. Aí na hora da prova você precisa multiplicar para verificar se o seu resultado está correto. Então você precisa fazer 48 vezes 48. E aí você vai usar o método do ISH. Então vamos lá. 8 vezes 8 são 64. Coluna da esquerda, 4 vezes 4 dá 16. Agora vai somar. 4 vezes 8, primeira diagonal, 32. Mais, segunda diagonal, 4 vezes 8, 32. 32 mais 32 são 64. Você escreve aqui 64. E agora a soma dá 4. 6 mais 4 dá 10, vai 1. 6 mais 6, 12, 1, 13, vai 1. Com 1 daqui são 2, dá 2304. Então, realmente, a raiz quadrada de 2304 é 48. Note que ele é um método poderoso e que, junto com a multiplicação aqui do método do ISH, ele te proporciona ganhar um tempo muito grande. Então aprende a fazer isso, porque tu precisas ganhar tempo na tua prova. Agora eu vou passar uns exercícios que é para você ir treinando e resolver. Pronto. Agora você tem 6 exercícios para fazer, para calcular essas 6 raízes quadradas. Observe que no exemplo E, bem aqui, olha, tem para calcular a raiz quadrada de 56, 25. Note que ela termina em 25. Você pode calcular pelo método que eu ensinei lá, quando termina em 25, e depois calcule aqui
pelo método do mais perto, que é para você ter habilidade nos dois. Então pause o vídeo agora, resolva todos os 6 exercícios e só depois de resolvida os 6 exercícios é que você verifica a resposta que eu vou colocar aqui. Pronto. Aqui estão as respostas. A letra A dá 16, a letra B dá 26, a letra C dá 31, a letra D dá 58, a letra E dá 75 e a letra F dá 93. O nosso objetivo é que você tenha acertado todas. Você é um aluno que vai prestar vestibular para medicina. Medicina é um curso muito concorrido e além de ser muito concorrido, além da concorrência ser muito grande, ele é um curso de elevado nível. Então aquilo que você errar, com certeza o seu concorrente vai e acerta. Então você não pode errar nada. Se você errou alguma coisa aqui, volte, verifique onde você errou, procure olhar direitinho aquilo que você está tendo dúvida, esclareça essa dúvida e só depois continue. E bem aqui eu gostaria de pedir para vocês um favor. Lá embaixo onde tem os comentários, eu gostaria que você comentasse. Eu, como todos os professores, estamos numa nova fase. Para mim, por exemplo, é mais difícil ainda, até pela idade que eu tenho, né? Eu ensino há 47 anos. Então é a primeira vez na vida que eu estou dando aula no YouTube da vida. Então, como a maioria dos professores, nós estamos tendo enorme dificuldade de fazer isso. Então é preciso que você nos oriente. Agora nós precisamos da orientação do aluno para saber se nós estamos falando muito depressa, se aquilo que nós estamos ensinando você está realmente aprendendo, porque eu vou falar pelo meu caso. Tudo que eu estou colocando aqui, que eu chamo de basicão, tudo para mim tem alta utilidade. Ele não está colocado aqui apenas como curiosidade, não. Ele está colocado como utilidade. Você vai realmente utilizar o que está bem aqui. Então é preciso que eu saiba lá no seu comentário se você está gostando do que está aprendendo, se você pretende alguma coisa, precisa de alguma coisa que eu possa colocar, que eu possa ajudar, porque aí eu vou dizendo para você se o assunto que você quer que eu fale, se é o momento adequado para falar ou se eu vou falar sobre ele só mais adiante. Então eu conto com a colaboração de todos vocês. Muito obrigado e até a próxima aula.